Fala, gente, tudo bem? Primeiro, feliz ano novo para todo mundo. Meu pedido esse ano foi fronteiras abertas para a gente poder fazer muita viagem internacional. Espero que a gente consiga. Continuando aqui para vocês minha degustação à la espanhola. Já fiz 2 episódios anteriores. Nesse terceiro, vou contar para vocês um pouco sobre as Ilhas Baleares no Mediterrâneo, que é outra comunidade autônoma espanhola e com características e peculiaridades completamente diferentes do restante do país que a gente viu nesses episódios anteriores. Vocês imaginem o seguinte: ilhas de areias brancas e finas ao sul, areia preta e áspera ao norte, enseadas rochosas, mas todas, pessoal, próprias para muita diversão aquática, seja vela, mergulho, windsurf ou simplesmente dar um tibum lá no Mediterrâneo. E quando a noite cai, sossego pra caramba em algumas delas e eventos pra caramba em outras delas que vão até o amanhecer. As Baleares, na verdade, são para todo mundo. E para quem não acompanhou os 2 episódios anteriores, já dei um giro para vocês pelo norte, outro pelo sul da Espanha. Os 2 vídeos estão aqui no canal, tá? Assistam depois, quem não assistiu, prometo que vocês vão gostar. E hoje, é sobre o que tem para nós em Ibiza, Maiorca, Menorca, Formentera, como chegar, hotéis, passeios e preços. Estão curiosos? Bora comigo! Moram no arquipélago das Ilhas Baleares 1.300.000 pessoas e apesar de várias ilhotas e atóis, as 4 principais são Maiorca, que é onde fica Palma, a capital do arquipélago, Menorca, Formentera e a badalada Ibiza. Todo mundo ali fala catalão, mas também todo mundo fala castelhano, tá? E como a gente faz para chegar por lá? Bom, se você voar para Madrid, o aéreo de Madrid para Palma de Maiorca são mais ou menos 3 horas de avião, é simples, é rápido, é barato. Tem passagens agora, por exemplo, o ano inteiro por volta de 28 euros, tá? Se você quiser ir de barco, a gente pode ir até Valência, mais para o sul, Seja de carro desde Madrid ou tomando um voo do Brasil para Valência com conexão em Madrid. E ao chegar em Valência, a gente pega um ferry boat da Transmediterrânea ou da Balneária, que levam 8 horas navegando até chegar em Maiorca. Mas as balsas têm bastante conforto, tá? Vocês vão pagar aproximadamente 30 euros para fazer essa travessia. Agora, se você chegar via Barcelona, que é o ponto de chegada mais próximo das ilhas, também tem 2 opções. Se for de avião, são só 50 minutos de voo, passagens a partir de 18 euros, olha que baratinho. De barco, a ferry de lá demora 7 horas e 45, também tem ferry 23 horas chegando de manhã, nas mesmas 2 empresas que eu falei, Baleária ou Transmediterrânea. Mesma coisa, as balsas são mais caras, 30 euros e mais lentas, tá? Já vamos começar então pela maior das ilhas, tá? Maiorca é a terra do Rafael Nadal, além das praias sensacionais, gente, tem na capital da ilha a única cidade grande do arquipélago todo, com avenidas arborizadas, com um centro histórico, com ruazinhas estreitas que realmente vão surpreender você. E essas ruazinhas são recheadas de coisas bem legais para fazer. Pátios elegantes, eles chamam de patis, museus sensacionais e a esplendorosa Catedral Gótica, que mal parece um imenso navio ancorado na cidade. Tem ainda o Palácio Real da Almudaina, o incomum Castelo Redondo de Belver, que em julho, inclusive, recebe um baita festival de música clássica. E tem também galerias de arte, excelentes restaurantes, bares de grife e ótimos hotéis. Na parte litorânea, Es-Molinar, e especificamente em Esportichol, muitos restos de frutos do mar, bar descolado pra caramba, ambiente mega despojado. E já chegando em Maiorca, a gente aprende que a ilha foi moura, depois foi romana, mas gente, atualmente parece muito mais que ela é alemã, sabia? Isso pela quantidade deles circulando por lá. Em muitos restaurantes, inclusive, tem até garçons que falam alemão para facilitar a vida dos alemães pela região. E a ilha é bem grande mesmo. Ela é dividida, para vocês terem uma ideia, em 6 regiões. Tem muito transporte público, olha isso, muito ônibus. Pasmem, tem até metrô. Balsas e táxis aquáticos conectam aos balneários e maiores praias ali da ilha. E a gente precisa se organizar para ver o que mais interessa. Senão, vai acabar deixando de fazer coisas bem legais por lá. Alugue um carro, gente. Como tem muita praia imperdível e ficam algumas distantes da cidade, vale a pena alugar um carro para rodar pela ilha. Daí o legal é se hospedar na capital e sair cada dia por um lado desbravando Maiorca. Praias imperdíveis: Platja de Formentor, Cala Lombardes, Cala São Vicente, Cala Deia e Sa Calobra.
Na costa oeste fica o Cabo de Formentor, que é o cartão postal de Maiorca, com suas falésias e paredes de rochas gigantes, tá? E ó, só o caminho até lá já vai valer essa empreitada. Pro leste de Maiorca, algumas das praias mais bonitas da Espanha toda, e muitas em formato de calas, que são as enseadas com margens muito estreitas entre rochedos íngremes, tá? Isso que se chama cala, como por exemplo a Cala Romântica. Mas por ali é uma sequência de praias de águas transparentes e cores tão incríveis que fica difícil da gente decidir qual que é a mais linda. Outro nome, Cuevas del Drac. Gente, é uma das atrações turísticas mais famosas da ilha, são imperdíveis essas cuevas. 4 cavernas enormes, impressionantes, elas têm até um tour de barco dentro delas, tá? Outro passeio de dia inteiro que eu gosto, que eu acho bem legal em Palma, é o Palma Soler, que é um trenzinho elétrico de bitola estreita, mega retrô, com vagões de madeira, que liga Palma à cidadezinha de Soler. É uma viagem rápida, são 27 quilômetros, 1 hora num sobe e desce, passando por túneis, florestas de pinheiros, lindas planícies, e chegando lá, outro bondinho pra gente ir até o Porto de Soler, que fica numa linda baía, onde a gente pode passar o dia desbravando a região e entendendo as histórias das invasões e batalhas piratas que aconteciam por ali. Pra quem foi em maio, ó, os moradores de Soler fazem uma festa de recriação das batalhas piratas. Todo mundo pintado e vestido de pirata, uns mouros, outros pajesos, que são os locais, né, fingindo batalha ao som de trovoadas de tambores e de bacamartes. Meu, é super divertido. Esse negócio se chama Esfiró. E para os amantes das trilhas e das bikes, Cordilheira da Serra de Tramuntana. Gente, esse lugar é coberto de oliveiras, florestas, pinheiros, vilas em tom terroso, por sinal, a tendência do momento na moda espanhola. Tudo isso, pessoal, é só uma salpicada, tá, das coisas mais conhecidas na ilha principal. Tem muito mais coisa para fazer, para quem tiver mais tempo para ficar, por exemplo. Aliás, ó, recomendo ficar em Maiorca para aproveitar 5 dias, tá? E vocês podem alugar catamarã, veleiro, iate e lanchas rápidas para passear pela região toda, seja um dia de passeio ou, para quem puder, ficar morando no barco 1 semana com toda super infraestrutura. Anota aí, custa por dia entre 1.500 euros um iate com vela a 5.000 euros por dia também para uma lancha super veloz tipo a Pershing 5X, tá? Como essas lanchas acomodam entre 10 a 12 pessoas, tem 4 quartos de casal, 2 sofás-cama, façam as contas e pensem comigo. Se a turma for grandinha, por exemplo, 5 casais, e se vocês estiverem com vontade de investir numa experiência pra lá de chique e luxuosa, tá aí a dica. Nas Baleares, seu dia de estrela de cinema ou astro do futebol, quem sabe pode ser possível, hein? Agora, e hotelaria, onde ficar, né? Palma, de junho a setembro, recebe mais de 40 voos por dia. Portanto, ó, um aviso, qualquer programação de viagem pra lá tem que ser pensada com muita antecedência para conseguir reservar hotel, passeios e restaurantes, tá? San Francesc Hotel Singular, super luxuoso, uma linda mansão que virou um hotel, recomendo para quem puder pagar essa tarifa. Outro luxuoso, El Lorenc Parque de la Mar. Outro, Castillo Hotel São Vila, num castelo luxuoso do século XIII. Um mais acessível, Meliá Palma Marina. E tem também, ó, a 10 minutinhos do centro, o Be-Live. E esses preços eu peguei para março de 2021, tá? Maiorca explicada, bora comigo para segunda ilha, Menorca. Menorca é o seguinte, de avião de Palma para Mahón, ou Mahó, que é a capital de Menorca, custa aproximadamente 65 euros, são 40 minutos de voo. Mas vale mais a pena ir de balsa, que sai de Alcúdia e a balsa vai para Ciutadella, que é uma cidadezinha em Menorca, já vou contar delas para vocês. Essa balsa vai custar 17 euros. Com menos de 100 mil habitantes, Menorca, apesar dos seus 216 quilômetros de costa, é bem menor que Maiorca, claro, a ilha é bem mais tranquila e a mais tranquila de todas as Baleares. Graças ao Parque Natural de Preservação Nacional, o Albufeira des Grau, esconde praias lindas, gente, pouco conhecidas e tem sítios arqueológicos sem paralelo, tá? A vibe de turistas da ilha, pra vocês terem uma ideia, é quase toda de casais mais maduros e de famílias com crianças. E apesar da ilha ser menor, Mahón é uma cidade grande e movimentada. O centro histórico, por exemplo, lembra até o de Palma de Maiorca. Ruazinhas estreitas, casas típicas, pontos turísticos, culturais e históricos, tá? Uma imensa praça, a Plaça de la Esplanada, feita pelos britânicos. Ali tem um arco também do século XVI, o Arc de San Roque. A Catedral de Menorca com a Capilla de las Almas, que é o principal ponto turístico, inclusive, de Mahón. Além disso, ó, vários museus e até destilaria de gin, a Schöringer. Dizem, inclusive, por ali que o gin foi destilado pela primeira vez no mundo em Menorca, isso no século XVIII. Outra curiosidade, os menorquinos dizem que ainda são os inventores da maionese, que em Mahón foi de onde saiu a salsa Mahón
maionesa, maionese, e que só depois é que foi para a França e foi reconhecida pelo Duque de Richelieu. E aí os franceses falam que são deles, isso segundo os maoneses. Agora é o seguinte, vamos voltar para 2021. Porto de Mahon. Esse lugar tem 5 quilômetros de comprimento, é o segundo maior refúgio natural do mundo, só perde para Pearl Harbor nos Estados Unidos, tá? E dele a gente tem a vista da cidade que foi construída em cima dos penhascos, linda, plena lá em cima, rodeando assim a parte sul do porto, sabe? Uma coisa importante lá, hein, gente? Dispam-se dos seus preconceitos. Quase todas as praias da ilha são frequentadas por pessoas que praticam nudismo ou naturismo. Ficar pelado por lá é totalmente normal. Então é o seguinte, finge costume que tá tudo certo por lá, tá? E como já é de se imaginar, as praias de Menorca são tranquilas. Sabe aquela vibe com restaurante, barzinho, tipo a Cala Turqueta, que inclusive é a preferida de todos. Outras praias bem legais que a gente gosta muito lá, quais são? Esgrau, tá a 10 km norte. Plaja de la Punta Prima, 8 km pro sul. Não percam essas duas também, que são bem legais. Só para reforçar, super importante também em Menorca alugar um carro para rodar por todos esses lugares, por todos esses vilarejos. E aí, Ciutadella, lembra que eu falei que a gente chega de barco ali? Quem chegou de balsa já viu rapidinho a cidade, mas volta para lá, porque quando a gente sai de Mahon para lá, é muito legal ir parando nos sítios arqueológicos do caminho, como por exemplo um que se chama Torralba del Solarte, que ainda conserva vestígios da cultura talaiótica, que quem não souber do que se trata, não tem problema, lá vocês vão aprender direitinho porque tem um monte de tour guiado. E Ciutadella, apesar de não ser a capital, é a maior cidade de Menorca. E é nela que fica o melhor centrinho comercial da ilha. Sabe aquela coisa pequenininha, lojinha, barzinho, restaurante? Fica em Ciutadella. E ainda tem outros 2 vilarejos bem legais pra gente bater perna por lá. Esse Mercadal, que é o mais antigo da ilha, onde tem uma feirinha, gente, que tá ali desde o ano 1300. E tem Ferreris, que é onde estão as ruínas de Castel de Santa Águeda, e o vilarejo é famoso pelos sapatos e pelo couro. É de onde, por exemplo, vinham as famosas avarcas, que é o sapato típico da ilha, todo feito à mão. Parece inclusive com uma alpargata, só que aberto na frente e atrás, todo mundo compra, você vai comprar também, tenho certeza. E quem gostar de trilha, você não pode perder um pedacinho dos, escutem isso, 184 quilômetros de trilhas. É a trilha do Camí de Cavals, uma rota defensiva do século XVIII que circunda a ilha toda e tem até faixa para bike. E quem tiver em família, os passeios de barco de fundo de vidro são a atração mais legal que a molecada mais curte. E onde ficar por lá, né? Menorca não tem um lugar ideal assim, um lugar ideal para hospedagem, porque como a ilha com 50 quilômetros de extensão tem várias cidadezinhas legais, cada uma estratégica para a gente conhecer as calas ou praias daquele lado, né? Por exemplo, a idílica praia de Cala Galdana, que fica ali pertinho das duas principais praias da ilha, que são Macareleta e Mitjaneta, tá? Que são as que as pessoas mais gostam de ir. E ali tem várias opções com preços legais. RTM Audax, Cala Galdana Beach, Home in Fun. Então esses preços, 2 pessoas para março de 2021. Em Ciutadella, tem vários casarões antigos convertidos em hotéis. Eu gosto do Hotel Tres Santos, do Hotel Boutique Cansastre, o incrível Sotelet Desborn Suites e Spa. Em Ferreris, a 16 quilômetros de Ciutadella, tem o incrível Hotel Agroturismo Son Vives, que é uma experiência única no interior da ilha. Em Mahon, ou Mahó, Casa Ladico, Sindic, Hotel Port Mahon e Casa Miranda. E atenção ao seguinte, quando vocês forem reservar os hotéis, leiam bem a descrição, porque são muitas as opções adult only, que são aqueles hotéis que não aceitam menores de 18 anos, tá? Vamos falar agora de Formentera, a menor e mais exclusiva das ilhas. Formentera é famosa pelas praias de areia fina, por mar azul turquesa e pelos seus antigos faróis. É um dos locais mais procurados para quem quer exclusividade, tá? Uma das formas mais comuns de chegar até lá é de ferry boat, de Ibiza para lá, até porque não tem avião. O acesso até Formentera é só de barco. Muita gente curte conhecer as duas ilhas na mesma viagem. É pertinho, meia horinha de ferry. Tem ferry boat também do continente para lá, para quem for direto, tá? Aluguel de carro, né? Como nas outras duas ilhas, a dica principal em Formentera é alugar um carro na chegada ou até uma moto, dependendo da sua vibe, tá? La Savina. La Savina é onde as ferries chegam, é a área com maior infraestrutura. Hotéis, restaurantes, lojas, vibe bem legal de vila de pescador, sabe? Só que por conta desse movimento todo, as prainhas ali não são as melhores, tá? Mas por favor, comam lá pra mim no Sasequi, tá? Só de pensar já dá água na boca. Eu indico ali ficar na Platja de Letz,
uma das mais top que fica no Parque Nacional de Ses Salines, que é onde ficam as famosas praias gêmeas siamesas Ses Salines e Playa de Levante, que são unidas pelo braço, na verdade, por um braço de areia, tá? E almocem então lá, gente, no restaurante chamado El Pirata em Diletes. Depois vocês me contam aqui no canal o que é aquilo, tá? Ó, e de novo, não estranhe se o povo estiver tomando banho de sol e de mar pelado. Normal também a prática de nudismo nessa outra ilha, tá? E essa ilha, gente, tem 3 conjuntos históricos bem legais. San Francisco Xavier, que é a capitalzinha da ilha, San Ferran de Ses Roques e Pilar de la Mola. Eles são formados por torres de defesa, sabe? Faróis, igrejas, casas típicas, pintadas de branco, moinhos, entre ali outros monumentos culturais e históricos. No sul da ilha, em El Pilar de la Mola, tá o Farol de la Mola, que dá pra ver a ilha de cima, principalmente assistir ao pôr do sol por ali, de preferência no restaurante El Mirador. Outro farol legal é o Escape de Barbaria, que inclusive onde foram filmadas algumas cenas de vários filmes espanhóis, inclusive um que se chama Lúcia e el Sexo. Quem não viu, vê antes de ir. Mirador de Formentera é outro lugar incrível com uma vista, gente, haja fôlego. Ali tem, ó, outro restaurante para aquele drink ao pôr do sol, vocês vão adorar. São Francisco Xavier. Essa é a capital da ilha, como eu falei, cartão postal, cheia de casinhas brancas, lindas. E apesar de pequenininha, é o lugar mais movimentado. Muitos restaurantes, comércios, igrejas, tudo assim naquele estilo único. Você vai falar assim, Grécia? Não, tô na Baleares. E festivais de música. Apesar da fama de quietinha, em junho, Formentera recebe vários shows de música ao vivo. Quinta-feira tem música ao vivo no Inês Pujoles. Às sextas, rock em San Ferran. Aos sábados, jazz na Praça de São Francisco. E em setembro acontece o Festival de Guitarras em San Ferran, com 2 noites intensas de música espanhola ao vivo e com um montão de músico local. É bem legal para quem for nessa época. E agora onde ficar, né? Na menor das Baleares. Como eu falei bastante de Pujoles, e ali que tem de tudo um pouco, é de fácil acesso para as outras praias, né? E ó, ali fica o glamuroso Boutique Five Flowers Hotel e Spa. Tem outro que tem aquela vibe grega que chama Blanco Hotel. Na praia, por exemplo, Migdorn, Gecko Beach Clubhouse e o All Inclusive Insotel Club Maryland. No centro antigo, em São Francisco Xavier, tem Marés e o Paraíso de Los Pinhos. Bom, por fim, deixa eu falar para vocês de Ibiza. Muita gente está esperando, né? Aliás, o nome de Ibiza da ilha é o mesmo nome da capital e dispensa apresentações, né? É famosa por suas noites, festas, boates e por atrair celebridades do mundo todo. Para chegar em Ibiza, a forma mais prática, mais rápida é de avião, tanto de Barcelona, Valência, Madrid. Comprando com antecedência, a gente encontra passagens e de volta por menos de 50 euros, tá? Agora, olha só. Em 1956, Ibiza se orgulhava por ter só 12 carros na ilha, que nos anos 60 virou patrimônio histórico por conta da arquitetura urbana da Renascença e da riquíssima vida marinha deles. Vivem ali, gente, 142 mil pessoas, porém no verão chegam ao berço das raves mais de 4 milhões de turistas, ou seja, chegam 30 turistas para cada habitante da ilha. E por ano vão para lá mais de 7 milhões de turistas. Pra vocês terem uma ideia, o Brasil inteiro recebe por ano 6 milhões de turistas estrangeiros, tá? Para quem estiver rodando pela Espanha antes e quiser ir com o próprio carro alugado, funciona o mesmo esquema das balsas, tá? Os ferry boats noturnos não são a forma mais prática, como eu já falei, mas é um outro tipo de experiência que para muita gente vale a pena. E além das praias sensacionais e dos clubes, Ibiza também tem um centro histórico muito legal, chama Daut Villa. Tem muralhas, tá? Casas brancas com portas e janelas coloridas e muitas flores. E a Catedral de la Virgen de las Nieves. Tem ainda, ó, o Mercado das Dálias, que é bárbaro. E aluguel de carro é fundamental também para dar rolê pelas calas de Ibiza. Melhores praias são Cala Benirras, Cala Mastela, Cala de Boix, Cala Charraca e a nudista Escavalé. Eu tô falando desse jeito, não é assim que se pronuncia, pra gente poder entender, tá? Tô pronunciando meio que como a gente lê em português. Ó, e pra quem puder alugar uma lancha por um dia, a dica é Plates de Conte e Calabaça. Praias super badaladas, tem ótima estrutura e são próximas à praia desse Lotte Henkley, que é uma daqueles cartões postais, sabe? Esvedra. Esvedra é uma ilha, parte do Parque Nacional de Esvedra. A gente tem que pegar um barco até Puerto de Santo Antônio, até Cala d'Horta, e depois um barquinho privado até a ilha que é totalmente desabitada. Por que todo mundo vai para lá? Porque a principal atrações são muitos mitos e lendas que envolvem essa região de Ibiza. Uma delas diz que a montanha é considerada o 3º lugar mais magnético do mundo, que nenhuma bússola funciona por lá. Outras coisas que eles falam muito é sobre a deusa Tanit, que é a deusa mais importante, mais incrível dessa região,
que é uma região que remonta, 600 antes de Cristo, para vocês terem uma ideia. Vamos falar agora dos festivais de música eletrônica. Os festivais acontecem sempre de maio a setembro, sempre lançam novas tendências mundiais. Anota esses nomes: Privilege, Eden, Paradis, Amnésia, Ri, Pachá, Underground, DC10, Ângelo. Esses são nomes dos clubes e baladas mais conhecidos. No verão, muitos dos melhores produtores de música e DJs do mundo viram residentes nesses clubes de Ibiza, tá? E geralmente nos clubes, um dos dias da semana é dedicado inclusive a cada um destes caras. E durante o verão europeu, claro que não é difícil de topar por ali com celebridades mundiais tipo Paris Hilton, Naomi Campbell, Príncipe William. E atenção a essa informação, meus amigos clubbers. As baladas começam ao meio-dia, tem eventos específicos na parte da tarde e à noite, claro, baladas onde você provavelmente vai ficar para ver o nascer do sol. E nem tô falando ainda dos beach clubs, tá? Tô falando só das casas noturnas, que aí vai depender da programação de acordo com essa retomada pós-pandemia, Inclusive, gente, por conta de tanta atividade balada, o Conselho da Ilha tá tentando construir mais espaço para o turismo familiar, aquele mais calminho, sabe? Uma das ideias, inclusive, é implantar leis que exijam que os clubes fechem mais cedo. Mas atenção, famílias, norte da ilha não tem balada, é tranquilo, vá pra lá se vocês forem com criança. 2021, a temporada oficial dos festejos vai abrir 1º de junho, tá? E vai até o domingo 3 de outubro. E além das casas noturnas, muitas boat parties, tá? Na Praia del Bossa, por exemplo, e muitos beach clubs. Gente, os beach clubs de Ibiza são um atrativo à parte. Apesar de serem parecidos com as baladas, eles têm até hospedagem, tá? Além das festas, os happy hours e de muita praia. Normalmente, quem vai para um beach club já compra antes de sair do Brasil os pacotes que já incluem refeições e às vezes até bebidas, tipo um all inclusive. Mas tem várias composições aí e vou dizer uma coisa, facilita bem a vida dos clubbers internacionais por lá, já sair com o esquema meio que todo organizado. Então anota aí. Ushuaia Beach Club, que é inclusive onde o Alok tocou já algumas vezes. Elements Ibiza na Cala Benirras. Amante em Cala Sol de Serra. Beach Club Playa Nikiki em Santa Eulália. Beach Club Sunset Ashram em Cala Conta. Beach Club Jockey Club em Las Salinas. O The Beach Club do Hard Rock Hotel Ibiza. O Cotton Beach Club em Cala Tarida. E o White Elvisa Beach Club na Praia des Bossa. Outra coisa legal, Aquamar Water Park. Como vocês podem ver, Ibiza também tem um parque aquático, piscinas, atrações para passar o dia todo. San Antoni ou San Antoni de Portmany é a vilinha de pescadores que fica na costa oeste de Ibiza e é um dos lugares mais turísticos da ilha. Hoje em dia é um destino famoso principalmente pelos entardeceres no Café del Mar, não percam esse. Aliás, quando o assunto for pôr do sol, legal também vocês conhecerem outros dois cafés, o Café Mambo e o Café do Ocean Beach Club, super top os dois. Os caras cobram em média 70 euros pela experiência, tá? Que já inclui comida, algumas bebidas e DJ, pra ver o pôr do sol ali na maior categoria. Quanta coisa, hein, gente? Fala sério. E só 4 meses seguidos de festança, hein? E quanto contraste essas ilhas. Fala sério, né? Se vale ou não vale a pena um roteiro desse. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que com essa trilogia já vocês devam ter dado conta como tem coisa pra fazer nesse país incrível que espera da Espanha, né? Relembrando, o primeiro episódio falei do norte, segundo falei do sul e nesse aqui falei das ilhas. Todos aqui no card dos dois anteriores, tá? Quem não viu, veja depois, prometo que vocês vão gostar também. E uma coisa importante para vocês ficarem tranquilos, a Espanha tá com uma excelente estratégia de segurança para proteção tanto de nós turistas quanto deles mesmos, para que a gente retome com cuidado as viagens para lá, né? O Travel Safe foca na biossegurança, seja dos aviões, dos aeroportos, dos hotéis, restaurantes, passeio. Tem todo um trabalho, gente, gigantesco sendo feito para recuperar a confiança do turista para voltar a viajar para a Espanha. E como eu disse no primeiro episódio, é o destino número 1 do mundo em quantidade de turistas recebidos. A partir da semana que vem, volto com vocês falando mais um pouquinho sobre Brasil, sobre lugares paradisíacos nesse nosso Brasilzão velho de guerra. E se você for novo por aqui, se tá gostando do conteúdo, essa é aquela hora que você se inscreve no canal, colega. Aperta aí esse sininho, deixa seu like pra mim, faz comentários aqui embaixo com sugestões do que você tá achando, pode ser? Meu Instagram, sim, @LipTravelShow, podcasts, LipTravelCast, tá nas principais plataformas de áudio. É só, entre uma musiquinha e outra, escutar um pouquinho de informação de viagem, informação legal, dicas de viagens aqui do Lip Travelcast também. Gente, obrigado por assistirem mais uma vez. Até semana que vem. Feliz começo de ano para todo mundo. Vamos viajar muito esse ano. Fui!